Então, Flávia, eu sou advogada, eu me formei, eu tenho 27 anos e eu me formei com 21 anos. Quando eu me formei, eu nunca tinha gostado de direito administrativo, nunca tinha gostado de licitações, que é uma lei que a gente costuma não gostar muito na faculdade, né? Sim, sim. A minha área de atuação sempre foi direito civil. E eu abri o meu escritório, continuei trabalhando mais na área de família, contratos, e surgiu a oportunidade. Eu fui convidada para trabalhar no jurídico de um município perto aqui do meu. Ótimo. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei no setor de licitação e contratos. Uhum. E lá eu aprendi muita coisa na prática, mas eu precisava de um aprofundamento, um curso que me desse um direcionamento, né? Claro. Então, eu procurei e descobri o Viana pelo Google mesmo. Uhum. Aí entrei, procurei curso de licitação e gostei. Eu ainda não terminei, comecei tem, acho que uns 3 semanas. Ótimo. E tô adorando o curso, principalmente a parte de pregão eletrônico, tem muita novidade, né? Um decreto novo, né? Isso, eu tô gostando muito, porque é bem prático, a linguagem é muito tranquila, até para quem não é do direito, acho que é tranquilo de entender, né? E tô adorando, acho que até o final dessa semana, a outra, eu já consigo terminar. Então, principalmente na identificação das modalidades, algum outro entendimento, os livros, eu consegui ver alguns entendimentos novos, naqueles PDFs que você enviou, então me ajudou muito. Então, Flávia, eu tenho uma dúvida principal, que é em relação à modalidade convite. Tá. Na modalidade convite, podem participar os convidados. Isso. E os cadastrados. Vamos lá. Deixa eu escutar só a dúvida, aí eu vou complementar. Eu queria saber se uma empresa que não é cadastrada no município, Uhum. mas ela é cadastrada em outro município. Uhum. Mas o cadastro do município que ela é cadastrada, os requisitos são os mesmos. Certo. Mas no município que vai fazer a licitação, ela não tem cadastro. Ela pode fazer a proposta, ela pode se habilitar. Então, vamos lá. Quem que pode participar do convite? Quem eu convidei cadastrado ou não, ou quem eu não convidei. Se quiser participar, tem que ser cadastrado e manifestar o interesse 24 horas antes. 24 horas. Ótimo. Suprido esse primeiro requisito, eu posso usar outro registro cadastral? Você pode usar, Bianca, desde que o seu edital tenha deixado isso muito claro. Por quê? Você, então, vai utilizar... Olha, pessoal, é o seguinte, vamos utilizar o registro cadastral aqui do meu município e também o registro cadastral do município tal. Por quê? Porque essa regra estando no edital, eu, como fornecedor, sei que eu tenho o meu registro lá naquele município, não preciso sair correndo e fazer o meu registro no seu município. Então, eu aceito o registro cadastral como administração pública de quem eu quiser, desde que essa regra esteja escrita no meu edital. É por isso que eu falo, às vezes o órgão usa o SICAF, às vezes não. Então, às vezes o fornecedor vem, poxa, eu não tenho cadastro no município da Bianca, mas eu tenho o SICAF e ela não quer aceitar. Aí eu pergunto o seguinte, no edital estava escrito que ela ia aceitar o SICAF? Não, não estava. Então ela não vai aceitar mesmo, ponto final. Então, a gente não pode criar nenhuma regra na hora da licitação. Todas essas regras já têm que ter sido criadas antes, né, do decorrer do edital. Então, eu já sei previamente exatamente quais são os registros que você vai aceitar. Então, respondendo sua pergunta objetivamente, posso usar? Pode, desde que seu edital traga essa informação. E é muito importante, Bianca, esse dado que você levantou, que os requisitos lá do outro município são idênticos aos seus. Isso é importante, porque a gente tem que utilizar registros cadastrais que têm os mesmos requisitos que o meu registro. Então, pouco importa se ele está registrado no meu ou no dele. Os requisitos são praticamente os mesmos. Então, eu posso aproveitar assim, só colocar isso no seu edital. Só que o que acontece? Se no meu edital não prevê, a empresa
pode impugnar o edital, alegando que tem registro em outro município, em outro ente, ou não? Impugnar ela pode, mas ela não vai ganhar essa impugnação, né? A gente pode fazer as impugnações de qualquer motivo, inclusive motivos absurdos, né? E registro cadastral, quem decide é o órgão. Então, é você, Bianca, aliás, quem faz o edital aí no seu órgão, são vocês que decidem quais são os registros que vocês aceitam ou não. Então, ela não pode querer te obrigar a aceitar o registro dela de outro lugar se no seu edital não está previsto daí. A não ser que ela entre com essa impugnação, você mude de ideia e aceite também os registros cadastrais do outro município, só que aí você vai ter que fazer tudo de novo, Bianca. Porque, olha, é uma regra que mudou regras de habilitação, então você teria que... Então, todos os prazos voltam, né? Todos os prazos voltam na íntegra, republicação do edital, prazos voltam, porque houve uma modificação substancial. A gente não pode simplesmente partir para frente, chegar lá na hora da licitação, porque aí você está mudando uma regra do edital. E eu, Flávia, que não sabia disso, que sou fornecedor, deixei de participar, poderia ter participado se eu soubesse que você aceitaria um outro registro que eu já estou cadastrada, por exemplo. Então, mudou regra, implica em documentos ou propostas, vai ter que fazer tudo novamente, reabrir os prazos, tá? Então, se você recebeu essa impugnação e você não está aceitando outro registro cadastral, você está no seu direito. É discricionário. Então, ele não tem razão. Se você falar não, é não, e ele vai ter que aceitar. Ou ele corre e se cadastra, se der tempo, né? Se der tempo, ele se cadastra no seu registro cadastral e nos que você utiliza, ou ele não participa do convite. Ok. Perfeito. Agora tem mais uma dúvida, Claro. Que é a tomada de preço. Tomada de preço, vamos lá. Quando a gente faz a tomada de preço, se o primeiro colocado ele não apresentar os documentos para elaboração do contrato no prazo, nós iremos chamar o segundo colocado. O segundo colocado, ele tem que fazer, né, executar o serviço, por exemplo, a obra, no preço dele, ou ele tem que chegar no preço do primeiro colocado? Infelizmente, se a modalidade foi alguma da Lei 8666, que pode ser o convite, a tomada de preços ou a concorrência, uma vez que a gente teve um vencedor, chamou para contratação, por algum motivo ele não veio, né? A gente vai se vincular, é uma caixa, você se vincula ao preço do primeiro colocado. Então, o segundo colocado, ele vai poder aceitar somente se ele aceitar o preço do segundo. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Porque ele só se obriga ao valor que ele deu lá no dia da licitação. Mas se ele quiser fazer ao preço do primeiro, aí você pode seguir a contratação com ele, tá? Isso vai mudar se for pregão. Porque se for pregão, você chamou um indivíduo e ele não veio, não compareceu, não assinou o contrato, a Lei 10.520, ela trata de forma totalmente diferente. Daí a gente pode ir para o segundo colocado ao preço do segundo colocado, né? Ao preço do... Então, pregão é outra história. Agora, concorrência, tomada de preço, convite, no seu caso, é tomada de preços. Infelizmente, ou ele aceita o preço do primeiro, ou ele tá liberado, porque ele não tem obrigação disso, tá? Não dá para aplicar... Mas não tem, nem se a proposta for um valor muito inferior, que alega que não tem condição de executar naquele preço, não tem nenhuma alternativa. Não, ou ele aceita? Não tem alternativa, porque aí qual que seria a alternativa? Você teria que fazer uma nova licitação, e esse segundo colocado, ele pode participar da nova licitação. De uma nova. E aí, qual que é o cuidado que você vai ter que tomar? Exatamente nesse exemplo que você deu. Você vai ter que refazer a pesquisa de mercado e verificar que realmente, quando o preço for nesse patamar que é inexequível mesmo, e acontecer de novo, na outra licitação, vem o mesmo cara ou outro com preço desse, aí você vai ter que abrir diligência, vai ter que abrir a planilha dele, comprovar a execuibilidade do preço dele, senão você vai desclassificar essa proposta
e aí você vai para o segundo colocado. E a proposta desclassificada, ela não é levada em consideração para nenhum fim. Então, a partir do momento que na outra licitação você desclassificou uma proposta que veio com um preço parecido com essa daí, tá? E desclassificou tudo fundamentado por inexecuibilidade de valor, o preço dele não tem essa de ser o preço do primeiro, porque ele está fora do jogo, foi desclassificado. Então, temos o segundo e ele que vai ser o valor de primeiro colocado. Entendi. Consegui esclarecer? Conseguiu, entendi bem. E agora tem a última dúvida, Ótimo. que é o seguinte: em relação a qualquer modalidade, nós podemos desclassificar uma empresa pegando uma carta de idoneidade, que a empresa não tem idoneidade, que às vezes ganhou uma licitação em outro município e não executou a obra no prazo, que ela teve uma falha na prestação. Uma carta de falha de idoneidade pode ser usada para desclassificar uma empresa? Excelente pergunta, Bianca, excelente pergunta. Então, vamos lá. Como que a gente poderia não aceitar uma empresa na nossa licitação? Então, a princípio, né, a gente usa aquela regra de direito penal, e todo mundo é inocente que prove o contrário. E aqui, a gente vai usar a mesma regra. Então, significa o seguinte: eu não posso não aceitar uma empresa simplesmente porque o órgão, outro órgão, ou quem quer que seja, me deu uma carta, me deu uma referência ruim. A gente só consegue excluir licitantes que tenham penalidades aplicadas. Sim. E essa penalidade faça com que aqui no meu órgão eu não possa aceitar ele. Então, por exemplo, esse licitante ele foi declarado inidôneo. Aí sim. O outro órgão declarou ele inidôneo, né? E por algum motivo não está no cadastro de penalidade, porque a gente consulta alguns cadastros de penalidades, encontrou lá, fácil, consultou lá o CAF, tá lá que ele está declarado inidôneo, tá fora da licitação. Agora, se por algum motivo... Apenas uma referência, não sei. Apenas uma referência, não. O que pode acontecer, em alguns casos acontece, Bianca, é que, às vezes, o município que declarou inidôneo não colocou essa informação nos cadastros de penalidade. Isso é um erro. Mas se isso acontecer e, de repente, um licitante está sabendo disso, ele mesmo levanta e fala: o seguinte, essa empresa aqui, ela já está declarada inidônea há mais ou menos 3 meses pela prefeitura aqui do lado, só que a prefeitura já foi transitada em julgado administrativamente, né, já passou fase de recurso, tudo, só que a prefeitura não colocou nos cadastros. Só que a gente tem como comprovar. Aí sim, porque aí você vai abrir uma diligência, vai ver lá com o município se realmente sofreu um processo. Teve o processo. Todo, já transitou em julgado. Eu sei que não existe essa palavra para administrativo, mas só para fazer analogia, quer dizer, não cabe mais recurso, já passou fase de recurso, tudo, e ele realmente foi declarado inidôneo, foi só um erro do órgão de não colocar essa informação no cadastro de penalidade. Aí sim, aí você fala: ó, ô município, você pode, por favor, me dar um ofício, uma carta falando que passou por esse processo, o número do processo, que ele foi declarado inidôneo desde o dia tal, então está em vigor essa sanção. Aí sim, porque você tem um processo administrativo aplicado, ele foi sancionado. E aí ele está fora, ele não participa aqui da minha licitação. O mesmo acontece quando ele recebe aquela pena do artigo 7º da Lei 10.520, que é o prazo até 5 anos. De repente ele recebeu por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. Ele fica impedido na espera, né? Naquela espera. Entendi. Mas só uma referência não tem como desclassificar. Tem, porque você imagina como isso poderia gerar problema até de outras empresas que comprem essa referência, né? Sim. Outras comprando essa referência, depois, não, me enganei, aqui foi uma enganação. E até então, quem que errou? Você errou em tirar o cara da jogada quando ele não merecia sair. Entendi. Então, seria muito simples para empresas inidôneas. Fraude, né? Fraude, exatamente. Seria uma manga aberta para fraude. Esse que é o problema. Então, não dá para aceitar. Tem que ter o processo finalizado com ele penalizado. E aí, essa penalidade tem que alcançar o seu órgão, porque se for só uma suspensão lá do outro órgão... Só alcança o outro município. Do outro município. Aí já não alcança você ainda vai ter que engolir. Vai ter que aceitar o fornecedor. Quando a gente vê os documentos para habilitação, não pode exigir outros documentos, né? Isso.
Só o rol mesmo que está na lei. Isso, Bianca, a gente tem, na verdade, duas brechas legais na Lei 866, que é assim, para habilitação jurídica e também para qualificação técnica, a Lei 866 ela autoriza que, se tiver uma outra legislação especial exigindo algum tipo de documento, daí você coloca no edital qual que é a lei, quem que é o órgão emissor, né? E aí teria que entrar, que é o exemplo típico para medicamento, né? Eu não posso agora criar uma pílula contra o câncer e sair vendendo. Esse medicamento tem que ter um registro na Anvisa, o meu laboratório também tem que ser registrado para fazer medicação. Então, a gente tem todos os normativos que regulam medicação, que regulam o uso de alguns tipos de produtos. Inclusive, tem até um caderno bem legal, Bianca, lá no curso, que é AGU, da AGU, né? Licitações sustentáveis. Lá eles fizeram um estudo, claro que não dá para abranger todos os objetos do mundo, mas eles fizeram vários estudos, e eles conseguiram colocar nesse caderno qual é essa documentação esparsa, né? Que existe essa legislação esparsa, os documentos que você tem que exigir, qual que é o fundamento legal disso, quem que é o órgão que emite, ajudando para colocar isso no seu edital quando você se deparar com algum tipo desse tipo de objeto. Já sanou todas as minhas dúvidas, eram só essas. Ai, que bom! Já foram muitas, mas antes eu tinha muitas outras, mas o curso me ajudou. E as apostilas são ótimas também. Eu estou muito satisfeita. Ai, que bom, Bianca, fico muito feliz. Já vai sanando, né, os problemas do dia a dia que você se depara, Sim. né? Você trabalha há quanto tempo com licitações? Tem 3 anos. Em 3 anos, né? Mas é aquilo, né? A gente vai pegando na prática, de repente um antecessor que vai passando passo a passo, mas é um universo cheio de quebras-cabeças, né? Que a gente tem que encaixar. E muita novidade, né? Tem que estar essa questão dos valores, que quando eu entrei, os valores eram. Agora aumentou um pouquinho, né? Sim, os valores das modalidades clássicas, né? Teve atualização, e é muito dinâmico, né? O direito é muito dinâmico, ele está sempre sofrendo essas modificações, por isso que é bom sempre ficar de olho, né? Para sempre se atualizar. Mas realmente é um universo muito diferente do que eu estava acostumada. Mas é uma área muito boa de trabalhar, estou gostando muito. Só que a prática é muito diferente. A gente tem que ter um referencial teórico muito bom, porque senão a gente acaba fazendo alguma coisa legal. Então a gente tem que ter muito cuidado e ter uma teoria muito boa, né?